Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente tira mudas de orquídea. Primeiro, é interessante lembrar de alguns pontos. Se você tem uma planta e você quer ficar arrancando os bulbos para tirar a muda através desses bulbos, tome cuidado, porque às vezes você pode fazer uma coisa errada. Por quê? Se eu tenho minha planta e fico dividindo ela em duas, três, aí eu dou uma muda para minha mãe, uma muda para minha vizinha. O que acontece? Eu vou enfraquecendo a minha planta, eu vou sempre removendo um pedaço dela, é como se fosse fazer uma cirurgia na gente. Ela não reclama de dor, mas é o equivalente. E ela vai perdendo força, porque para ela florescer, ela precisa de todo o nutriente, toda a força que ela conseguir. Então ela precisa de tudo que a raiz conseguir absorver e toda a fotossíntese que as folhas fizerem. Se eu fico dividindo essa planta em duas, três, quatro, dividindo muitos bulbinhos, eu facilito com que ela não floresça. Então eu perco tempo de floração da minha planta e acabo ficando sempre com aquela plantinha lá e aí a pessoa reclama, minha orquídea não dá flor. É porque às vezes você está fazendo do jeito errado. O jeito certo de fazer muda de orquídea é, se eu quiser cortar, tem que ser quando tem muitos bulbos. Então, tem que ter muitos pseudobulbos desses, mais de 10, para eu poder dividir pelo menos em duas. E aí eu garanto que eu tenho duas plantas fortes. Então, é indicado a gente fazer isso quando ela está ocupando muito espaço no vaso e não cabe mais naquele vaso. Uma maneira muito eficiente de fazer mudas de orquídeas é plantando a semente. Mas isso é feito em laboratórios, a gente sabe que é uma técnica um pouco mais complexa de ser realizada. A gente leva as sementes para o laboratório, limpa essas sementes e aí coloca no meio de cultura especial para ela germinar. Na natureza é um pouco mais difícil da orquídea germinar porque ela precisa encontrar um fungo que dá uma ajudada nela, fornecendo nutrientes. Então é mais difícil você conseguir pegar a semente da orquídea, plantar e ter na sua própria casa, sem um laboratório, as plantinhas de orquídea. Vamos lá do jeito que é possível, porque eu disse que eu ia ensinar vocês a fazer muda de orquídea. O jeito possível é através dos cakes. As orquídeas, algumas espécies, elas dão essas mudinhas aqui, ó. Pode ver que ela fica em cima da plantinha. Essas mudinhas aqui, olha, essa tem 4, que bonita. A gente chama de cake. E aí essa mudinha sim a gente pode retirar e fazer um vasinho com ela, que fica bem bonito e ela vai ser uma plantinha que vai florescer. O cake, ele vai ser um clone da planta mãe, então ele não tem variabilidade genética, ou seja, se a minha plantinha mãe é roxa, rosa, enfim, eu vou ter a flor da mesma cor, do mesmo formato que a minha plantinha mãe. Então é uma forma interessante se você quer trocar mudas, porque você vai sempre dar uma muda daquela que você tem e não vai perder a sua plantinha, por conta disso. Como vocês podem perceber, aqui os meus brotinhos, as minhas mudinhas estão pequenas, Então não é bom, não é recomendado remover enquanto elas ainda estão desse tamanho, porque elas têm as raízes muito pequenas. Então eu peguei um vaso aqui de Madenfal e esse aqui tem um cake bem bonitão, bem grandinho, que a gente vai poder remover. Então eu vou mostrar para vocês primeiro como a gente remove. Podem perceber que esse cake, esse brotinho, tem as raízes bem maiores, Ela tem quase o tamanho do meu dedo aqui. Então esse aqui eu já posso remover, ele tem folhas grandes e uma raiz forte. Para remover eu vou pegar as duas partes com muito cuidado, firme, e vou puxar. Percebam que eu não fiz nenhum dano aqui na minha planta, deixa eu tirar essas sujeirinhas. Não fiz nenhuma cicatriz nela e aqui também não, então eu removi do jeito que eu não causo nenhum tipo de problema para minha plantinha mãe e eu mantenho a minha plantinha bebezinha bem saudável, sem nenhum machucado. Como ela é bebezinha, eu não vou plantá-la diretamente na casca de pinos, porque isso pode fazer com que ela acabe tendo um pouco menos de umidade que ela precisa, porque aqui ela ainda recebia um pouco de nutriente da mamãe dela, Então eu vou fazer primeiro um pouquinho de canela aqui, porque por mais que eu não machuquei, a gente sabe que teve sim um rompimento, Eu dividi a minha plantinha. Vou pegar esse musgo que a gente chama de esfagno, que é um musgo especial, que ele é muito bom para cultivo de orquídeas. Vou passar um pouquinho ao redor aqui da minha raiz e vou acomodar ela gentilmente aqui no vaso, cuidando para que ela fique firme, mas
não de um jeito que eu machuque as raízes, porque eu não posso quebrar as raízes. Se eu quebrar a raiz, eu faço um prejuízo para minha orquídea, né? Ela vai ficar bem mais fraca. Então eu completo aqui com o substrato de casca de pinos. E agora a minha plantinha está de pé, firme e bonitinha. Esse é um método bem interessante, eu consigo manter a umidade na minha planta, mas é interessante você ficar atento com o esfagno. Vocês podem ver que eu já hidratei aqui o meu esfagno e é importante que ele segure a umidade, ou seja, que ele fique úmido, mas que ele não fique encharcado, porque se a minha raiz ficar sob o contato de água muito tempo, muita água, pode atrair fungo, bactéria e vai apodrecer. Então é importante você sempre ficar conferindo com o dedo, vendo se está muito úmido, e aí você vai controlando essa umidade, vai fazendo que a sua orquídea não fique com muita água, mas que você dê a água certa para o seu bebezinho. E assim você vai ter uma plantinha que vai crescer, vai florescer, vai ficar igual a mãezinha dela, com o mesmo tipo de flor. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.